O livro de Enoque, excluído da Bíblia, revela mistérios surpreendentes da nossa história. Este manuscrito começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos, que transformaram a terra em um lugar de devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. Escrito há cerca de 2.200 anos, com os primeiros registros datando de aproximadamente 300 a.C. e os últimos por volta de 100 a.C., o livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos da nossa era. O livro revela segredos dos quais a Igreja raramente fala. Segundo esses antigos escritos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, chefe dos arcanjos e ministro imediato do trono de Deus. Ele também narra sobre os anjos caídos que pecaram na terra ao se relacionarem com mulheres humanas e ao revelarem segredos celestiais para os quais a humanidade não estava preparada. A exclusão do livro pode ter sido influenciada por suas profecias sobre Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir qual é o livro mais misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade que assusta a Igreja. Quem é Enoque? Enoque é filho de Jared, descendente de Adão na 7ª geração e bisavô de Noé. Ele é um mestre e educador, cujo nome significa iniciador. Embora o Antigo Testamento não detalhe seus escritos, Gênesis 5, 21, 24 menciona Enoque, destacando sua longevidade de 365 anos e afirmando que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, pois Deus o tomou. Há também uma lenda que sugere que Enoque poderia ser o rei e sacerdote Melquisedeque. Uma das explicações para a existência da literatura apócrifa ao lado da oficial é que os apócrifos oferecem respostas onde as escrituras sagradas são silenciosas ou misteriosas. Enoque é ainda acreditado como o criador da escrita e da astrologia. Ele se comunicava com Deus, era um professor religioso, profeta e sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele com grande respeito. Os escritos de Enoque contêm muitas referências ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente seu uso como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, Enoque é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antediluvianos que viveram antes do dilúvio. Cada um desses patriarcas é mencionado como vivendo por vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos, de Adão a Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um ao morrer. No entanto, Enoque é uma exceção, pois não experimentou a morte, conforme mencionado em Hebreus 11:5. Além disso, Gênesis 5, 22, 24 afirma que Enoque viveu 365 anos, significativamente menos do que os outros patriarcas, que viveram mais de 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina com a escritura enigmática de que ele não era mais, pois Deus o levou. Esta frase sugere a grande devoção de Enoque ao Senhor e o tratamento especial de Deus para com ele. Algumas teorias indicam que Enoque foi transladado vivo para o reino de Deus como um anjo, interpretando as palavras "ele não viu a morte" dessa maneira. Vamos explorar os 5 volumes escritos por Enoque para entender seu conteúdo e por que eles são tão intrigantes. O primeiro volume, o Livro dos Vigilantes, escrito por volta de 300 a.C., descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigilantes, que se tornaram pais dos Nefilins. Gênesis 6, 1, 4. Este livro também relata as viagens de Enoque pelos céus. Ele começa com uma introdução dizendo que Enoque é um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para que ele visse as visões enviadas a ele pelo Santo no céu. Deus mostrou a ele os filhos de Deus, permitindo-lhe ouvir e saber tudo. Mas o que ele viu não se referia à sua geração, mas a uma geração futura.
O livro também descreve Deus vindo à terra no Monte Sinai com seus exércitos para pronunciar julgamento sobre a humanidade. Segundo Enoque, tudo é predestinado por Deus e acontece no tempo determinado por Ele. Os pecadores perecerão, enquanto os justos continuarão a viver em luz, alegria e paz. A primeira seção do livro detalha a interação dos anjos caídos com a humanidade. Sêmias liderou os 199 anjos restantes a tomar esposas humanas e gerar filhos, apesar de temer que eles não concordassem e ele sozinho pagaria a pena por esse grande pecado. No entanto, todos juraram e se comprometeram com maldições mútuas, descendo nos dias de Jared ao topo do Monte Hermon. Esses anjos caídos levaram à criação dos Nefilim, ou gigantes, conforme descrito no livro. Esses gigantes, cuja altura era de 300 côvados, destruíram tudo o que os humanos haviam conquistado, resultando em verdadeiro caos e inferno na terra. O livro de Enoque também discute o impacto negativo do treinamento dado aos humanos pelos anjos caídos. Um dos anjos, Azazel, ensinou aos homens como fabricar espadas, facas, escudos e couraças, e os familiarizou com os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Ele também lhes ensinou sobre pulseiras, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todos os tipos de pedras preciosas e todas as cores. Com isso, muita maldade surgiu, e as pessoas começaram a cometer fornicação e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjasa ensinou encantamentos e a erradicação de encantamentos, Armaros ensinou a resolver encantamentos, Baraquijal ensinou astrologia, Cocabel ensinou sobre as constelações, Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens, Araquiel ensinou os sinais da terra, Shamsiel ensinou os sinais do sol e Sariel ensinou o curso da lua. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelaram a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus enviou Uriel para contar a Noé sobre o cataclismo que se aproximava e o que ele deveria fazer. O Altíssimo disse: "Vá até Noé e diga-lhe em meu nome para se esconder. E revele a ele o fim que está chegando, que toda a terra será destruída e que um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que está nela. E agora instrua-o para que ele seja salvo e que sua descendência seja preservada por todas as gerações do mundo." Deus ordena a Rafael que aprisione Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os Nefilim e ordena que Miguel amarre os anjos caídos. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de o livro dos provérbios. Aqui, o debate acadêmico se centra na tese de que ele é baseado no livro dos vigilantes, como um suplemento que apresenta o desenvolvimento posterior da ideia do julgamento final e da escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com os reis perversos da terra. O que é interessante sobre este livro é que a expressão Filho do Homem é usada para o herói escatológico, que também é chamado de justo, eleito e Messias, sentado no trono da glória no julgamento final. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem como um título específico nas escrituras hebraicas está no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso cristão primitivo do título. O livro astronômico é outra seção importante. 4 fragmentos adicionais do livro astronômico foram encontrados em Qumran e incluem material não encontrado em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas jornadas ao céu, guiado por Uriel. Ele descreve o calendário solar, que também é mencionado no livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto de 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação consistia em 3 meses iguais, de 30 dias cada.
mais um dia extra no final do terceiro mês, totalizando exatamente 52 semanas por ano. Cada estação sempre começava na quarta-feira, que era o quarto dia da criação, conforme contado em Gênesis, o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos sonhos contém visões da história de Israel, desde a revolta dos Macabeus, datada do período dos Macabeus por volta de 163 a 142 a.C. De acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e relatos alegóricos da história de Israel, em que animais são usados como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A mensagem de Enoque é datada por estudiosos em algum lugar por volta de 170 a.C. O livro é dividido aqui em 5 subseções. Apocalipse das Semanas. Esta subseção conta a história do mundo usando uma estrutura de 10 períodos, chamados semanas, 7 dos quais se relacionam com o passado e 3 com eventos futuros. O clímax está na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá e haverá muitas semanas sem número até a era, e todos estarão em bondade, injustiça e exortação. Esta pequena lista de exortações para seguir a justiça, falada por Enoque a seu filho Matusalém, é uma ponte para a próxima subseção. Epístola. A primeira parte da epístola descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e a punição dos ímpios, e os 2 caminhos separados de retidão e injustiça. Então, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. O nascimento de Noé. Esta parte aparece nos fragmentos de Qumran, separados do texto anterior por uma linha em branco, aparecendo assim como um apêndice. Ela fala sobre o dilúvio e sobre Noé, que nasceu com a aparência de um anjo. Conclusão. Esta aplicação não é encontrada em Qumran e é considerada a obra do último redator. Ela enfatiza a geração de luz em oposição aos pecadores condenados às trevas. Por que este antigo livro da Bíblia é negligenciado e até mesmo proibido pela religião oficial, quando contém tanta história sobre nossas raízes? O que mais ela diz? Já ficou claro que uma das razões para o banimento do livro é provavelmente devido ao fato de que, no início, ele começa com um aviso à humanidade, descrevendo o julgamento divino que encontrará todos aqueles indignos de salvação. A seguir, está a explicação de como os gigantes sanguinários, também chamados de Nefilim, que vagavam pela terra descritos em Gênesis, apareceram. Eles também servem como uma desculpa para o dilúvio, mas Deus ainda avisou Noé e salvou o povo. Os relatos das viagens de Enoque pelos reinos do céu, que detalham os poderes do céu e a crueldade que aguarda as pessoas depravadas, também provavelmente não serão apreciados. O problema da igreja não estava enraizado no fato de que ela assustou os fiéis a ponto de ter informações tão detalhadas, e talvez alguns fatos nessas informações sejam inconvenientes. O livro fala direta e abertamente sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra. Eles compartilharam sua tecnologia com seus descendentes híbridos, o que foi um grande prejuízo para a humanidade. O livro descreve muito claramente como e por que todas as evidências disso foram eliminadas pelo grande dilúvio. Uma coisa é certa: há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Isso não é evidências de antigos alienígenas visitando a Terra. Como Enoque ascendeu e desceu em suas jornadas para o céu e voltou, podemos assumir que esses eram extraterrestres e que Enoque estava em contato com um dos soberanos desta sociedade? Respostas para as quais ninguém está procurando as respostas hoje, pelo menos não abertamente, porque esses escritos foram negados e rotulados como apócrifos.
Tudo o que temos a fazer é ler nas entrelinhas e esperar o dia em que a verdade será revelada a nós. Você pode encontrar mais conhecimento interessante em nosso canal. Não se esqueça de nos apoiar compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal.